A gente está falando tanta coisa pesada aqui, vamos falar de uma notícia positiva, que é justamente sobre o desmatamento em queda no nosso país. Há pouco era a nossa manchete principal, mas já virou a manchete, mas esse ainda é um assunto no nosso All News, que é justamente o desmatamento em queda. Vamos ao intervalo, a gente continua falando sobre isso no nosso YouTube. Vamos lá, vamos falar sobre o desmatamento que caiu no Brasil pelo segundo ano seguido em 2024. A redução foi de 32,4% em relação a 2023, segundo o relatório anual da Rede MAP Biomas, que foi divulgado hoje. Está em todos os lugares, é algo realmente importante para que seja divulgado. É pela primeira vez desde o início do levantamento, que começou em 2019, houve uma queda no desmatamento em todos os biomas, todos, com exceção da Mata Atlântica, que se manteve estável. Nesses 6 anos, o desmatamento no Brasil suprimiu uma área equivalente a um país como a Coreia do Sul, 67% na Amazônia Legal. Então, há um problema grave no Brasil, que é o desmatamento, e quando há uma queda nesse desmatamento, é algo a ser comemorado. O Cerrado é o bioma com maior área desmatada, pelo segundo ano seguido. A região do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia concentrou 75% do desmatamento do Cerrado e cerca de 42% de toda a perda de vegetação nativa no país. E apesar disso, houve uma queda de 40% no total em relação a 2023. A Amazônia concentra 30% da área desmatada no Brasil, é o segundo bioma mais afetado e, junto com o Cerrado, responde por quase 89% da área desmatada em 2024. Já o Pará é o estado com maior área desmatada no acumulado de 2019 a 2024. Vamos lá, Sakamoto. Essa situação do desmatamento é algo que é muito explorado politicamente, né? Inclusive, a ministra Marina Silva vem recebendo ataques diante dos últimos números. A gente sabe que reduzir o desmatamento é um trabalho de fôlego, é um trabalho de longo prazo, é um trabalho que a gente não consegue ver acontecer de um dia para o outro, né? E a situação da Amazônia ainda mais. A gente tem aí todo um trabalho feito pelo governo federal, nesse momento, primeiro, do combate ao crime que acontece na Amazônia, segundo também a fiscalização. Hoje há muito também da tecnologia que pode ser utilizada e que ainda não é totalmente utilizada pelo próprio governo federal em relação ao desmatamento. Mas, de certa maneira, o que a gente está apresentando hoje, nesses números que foram divulgados pelo Mapa Biomas, é um número muito positivo. Quando a gente diz que o desmatamento no Brasil caiu pelo segundo ano consecutivo e a redução foi de 32,4% em relação a 2023, que são os números divulgados pela MAP Biomas, é algo que, de certa maneira, pode ser comemorado. Estamos de volta para quem está nos acompanhando na TV. Queria a análise do Sakamoto em relação ao desmatamento. Isso pode ser comemorado? Isso deve ser comemorado, inclusive pelo governo Lula? É algo positivo para o governo? Tem uma contradição nesse processo, Fabiola, porque é o seguinte, a queda no desmatamento nos biomas, né, notadamente em biomas que estavam sofrendo bastante, como o Cerrado, como o Pantanal, né, e, é claro, a própria Amazônia, é sempre uma notícia positiva, ainda mais num ano que o governo Lula vai hospedar agora em novembro a COP30, a cúpula da ONU para as mudanças climáticas, né, lá em Belém. E o governo precisa mostrar bons resultados, precisa mostrar para o mundo que vem fazendo a sua lição de casa, a fim de garantir que possa cobrar de outros países que também atuem melhor contra as mudanças climáticas e a favor e contra também crimes ambientais. O problema e a contradição presente nisso é que o IBAMA está de parabéns, a gestão Marina Silva está de parabéns, né? Eu tenho tido contato, converso bastante com os servidores do IBAMA relacionados à questão do combate ao desmatamento, proteção de floresta, combate à queimada, né? A gente tem visto o tamanho da dificuldade de você botar de novo em pé determinados processos que foram travados durante a última gestão. Contudo, e é claro, os resultados já saem.
Contudo, dá para dizer também que o desmatamento ele cai apesar do fogo amigo, desculpa o trocadilho, do governo Lula e de aliados no Congresso Nacional. Né? Você tem. Agora, recentemente, a gente inclusive viu o IBAMA fez uma das maiores operações de combate ao desmatamento. Você teve mais de 70 mil hectares embargados porque usaram inteligência, usaram tecnologia, cruzaram dados de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais com dados do cadastro rural, checaram quem tinha autorização de desmatamento ou não, e aí embargaram um monte de áreas. E aí o que acontece? Você teve, inclusive, governadores a partir daí, o governador Helder Barbalho no Pará, você teve a bancada ruralista no Congresso Nacional chiando contra o IBAMA, porque o IBAMA fez a sua lição de casa. Falou, não, exagerou, o próprio presidente do órgão falou, não, a gente vai checar, fazer um pente fino para checar se houve excessos ou não. Sendo que é o seguinte, você deveria estar neste momento apoiando uma ação como essa do IBAMA, que facilita em muito o combate ao desmatamento, sem precisar mandar uma equipe lá no local, você cruzando os dados que estão presentes com os dados de satélite. Mas você tem essa pressão, o Congresso Nacional, inclusive boa parte da base de Lula, né, pressionam sistematicamente o IBAMA, para exatamente não cumprir a sua tarefa constitucional. Né? A base do Lula, inclusive, o Centrão, uma parte significativa do Centrão apoia o governo naquilo que interessa ao próprio Centrão. Em questão ambiental, eles fazem oposição sistemática ao Ministério do Meio Ambiente. Então você tem isso, você tem o próprio governo, né, batendo de frente com o IBAMA, que é responsável pelo melhor resultado do governo, né? E na questão, por exemplo, da exploração de petróleo na região da costa amazônica do Amapá, que pode colocar em risco, inclusive, o bioma, parte do bioma. E aí você tem governo, você tem oposição, você tem direita, você tem esquerda, você tem a presidente da Petrobras, você tem o presidente Lula, todo mundo cobrando, pressionando o IBAMA para poder gerar um resultado que interessa mais à economia do que ao futuro do planeta. Inclusive, o governo chega e fala o quê? Olha, com esses recursos, inclusive da exploração do petróleo, vamos combater as mudanças climáticas. Ou seja, precisamos emitir gás carbônico na atmosfera, precisamos jogar toneladas de carbono na atmosfera para combater a emissão de carbono. Olha que coisa estranha. Então é o seguinte, é uma boa notícia, é uma excelente notícia, o governo vai poder mostrar isso internacionalmente, mas isso se dá à revelia de muita gente no governo, inclusive pessoas que pressionam o IBAMA, à torta e direito atacam o IBAMA, e isso acontece, né, à revelia de um Congresso Nacional que não tem pudor nenhum, por exemplo, de manter, de aprovar regras para manutenção de termoelétricas, sendo que o Brasil precisa reduzir a sua emissão de carbono. Fabiola, é uma contradição grande. O governo vai surfar em cima, mas que há muita contradição há. Olha aí a sua coluna, do seu ladinho aí, ó. Olha eu aí. Dá um sorrisinho para ela. É muito legal isso, né? Porque se a gente abre a página do UOL, tem vários textos, né? E esse texto do Sakamoto, firme, aqui aqui, ó, olho no olho da audiência. Então, assim, você tem o formato texto, tem o formato ao vivo, ele falando. Quero te ouvir também, ô Josias. Desmatamento, meio ambiente, essa é uma das bandeiras aí do governo Lula, né? Quando inclusive ele escolhe Marina Silva, que de certa maneira é também uma personalidade conhecida no mundo inteiro, né? Respeitada. Esses números de hoje vão ajudar o governo Lula a enfrentar essa maré ruim que está para o lado dele, da governabilidade, da popularidade. Como é que você analisa esse resultado e o impacto disso na visão do eleitor brasileiro em relação ao governo Lula? Acho que, infelizmente, Fabiola, o eleitor brasileiro não está preocupado com isso, o governo Lula não está preocupado com isso e o país dá ao meio ambiente uma atenção menor do que o tema mereceria. O Lula só fala de meio ambiente quando é para faturar, para dizer, vamos sediar a COP, que é a Conferência Ambiental da ONU, e de fato vai acontecer o encontro no Brasil, mas o governo não parece prestigiar essa agenda. O desmatamento
caiu porque há gente séria no Ministério do Meio Ambiente hoje trabalhando para que isso aconteça. Então, mudou a forma de encarar esse problema. Durante o governo do Bolsonaro, a administração pública federal se aliou à bandidagem em matéria de meio ambiente, se aliou ao crime ambiental. Agora, desde 2023, mudou a prática e a retórica. Então, o resultado aparece. Quando você muda a forma de agir, o resultado aparece. Mas ele está muito aquém do que seria necessário, né? Preciso sempre lembrar. Aqui mesmo, você falou há pouco, Fabiola, em 6 anos, o Brasil perdeu o equivalente a uma Coreia do Sul em área de vegetação. Então, o bioma que nesse momento é mais sacrificado é o Cerrado, e vem sendo assim nos últimos anos. Diminuiu também o desmatamento na área de Cerrado, né? Mas está muito aquém, como disse, do que seria desejável. Então, Fabiola, evidentemente uma boa notícia. Caiu o desmatamento no Brasil. Mas o triste é constatar que isso ocorre porque há lá gente preocupada em providenciar esse resultado. Agora, o resultado poderia ser muito maior do que esse, se houvesse recurso orçamentário para essa área, e há menos do que seria necessário, e se o governo tivesse a preocupação, de fato, com o meio ambiente, que fosse uma preocupação que ultrapassasse a fronteira da politização do tema, da exploração política do tema. Porque vamos ter a COP, o meio ambiente, de vez em quando, de raro em raro, aparece nos lábios do presidente, de algum ministro e tal. Agora, esse resultado não ocorre porque o governo se empenhou para que isso ocorresse. Ocorre porque tem gente lá abnegada, preocupada com o assunto, e a Marina já tinha feito isso em gestões anteriores do PT, volta a fazer agora, mas está fazendo numa proporção, Fabiola, que não orna com as necessidades do Brasil. Obviamente, é uma boa notícia, agora poderia ser muito melhor. Bom, é isso, e a gente luta para que realmente isso mude no nosso país. Eu acho que é a parcela, como você falou, infelizmente o eleitor não está muito preocupado, né? Tem assuntos, e aí a gente que comanda um programa ao vivo aqui, né, Josias, a gente sabe. Esses assuntos que são extremamente importantes não dão nem audiência, as pessoas não querem nem saber, né? E que é tão importante. Eu só te lembro que a meio ambiente, Fabíola, quando cai um morro em cima de um bairro pobre, quando as águas de um determinado rio invadem as casas, e agora as águas estão invadindo até casas de gente elegante, em bairros abastados, então o problema está crescendo. Aí, quando acontece um desastre desse, que é cada vez menos natural, aí sim as pessoas, tem o meio ambiente, as pessoas adquirem uma momentânea consciência ambiental, mas ela logo some. Como aparece o sol, as pessoas acham que o problema sumiu. Não sumiu, ele vai voltar a se manifestar daqui a pouco. Aí as pessoas vão se lembrar do meio ambiente, mas infelizmente essa consciência ela é apenas momentânea, ainda não se desenvolveu uma consciência permanente no brasileiro de que é preciso olhar para o meio ambiente. Olha, desculpa até fazer eu concordo plenamente com o que o Josias está falando, Fabiola. Basta ver a audiência de quando a gente fala, por exemplo, de questões ambientais, questões climáticas, questões indígenas, que são importantíssimas, uma vez que os indígenas são os que mais mantêm a sua terra preservada. Quando a gente toca nesses assuntos, o pessoal foge. O pessoal quer o quê? Quer brigar. Sou PT, eu sou Bolsonaro, eu não sei o que lá. Vem cá, no dia que a água bater no pescoço gostoso do pessoal, aí o pessoal vai falar, ninguém falou isso antes. A gente ajustou o termostato do planeta para a posição de gratinar os idiotas lentamente. A gente está sendo gratinado. Vai chegar a hora que o pessoal vai virar para trás e vai falar assim, puxa, os nossos pais, os nossos avós não fizeram o que deveriam e ficaram brigando em torno de bobagem. Vocês estão preparados para serem culpados pelas próximas gerações pelas bobagens que a gente fez agora?